começou realmente a grande perseguição contra a carne. Mas, depois, né, ainda nós temos o livro Céu e Inferno, que aí vai colocar ainda para baixo ainda essa ideia de céu e inferno. Isso não existe, isso não tem condições, isso não tem lógica. O bom senso não aceita isso. E aí mexeu com a parte financeira também do... Justamente, mexe com a parte financeira, né? Os recursos vão embora, porque fica mais difícil. Bom, conteúdo do livro. Lendo-se esse livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivam e a apreciação judiciosa, sempre serena, de seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. E no caso, ele é dividido em duas partes. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Vamos lá? Novamente, Herculano Pires. Herculano Pires, isso. O porvir e o nada. Isso é um capítulo do livro O Céu e o Inferno, da primeira parte, que nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? Do que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo o sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Para a nossa reflexão. Hoje, nos nossos estudos, nas nossas conversas, na nossa leitura, a gente já consegue responder isso aqui. Né? Eu sei o que eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim, não é? Não existe o nada. O nada seria se perder, não é? Uma obra grandiosa como essa, e nós somos uma obra grandiosa, por mais que a gente às vezes não valorize, mas é uma obra grandiosa de Deus. Estamos aqui também num processo de colaboração com o Criador. O pessoal às vezes fala assim, mas eu estou ajudando? Todos nós estamos ajudando, cada um bota um tijolinho. Um dia, um só bota uma pá de areia, né? O outro, cada um ajuda de uma forma. O nada não existe. O nada não existe. Vamos mostrar uma para chegar lá numa imensidão, tudo assim, preto, e vai falar e manda, tem nada aqui. É o que você está pensando, tem muita coisa aí. E o próprio livro dos Espíritos, na primeira parte, quando faz essa pergunta aos Espíritos, os Espíritos dizem o seguinte, que o espaço ele está cheio de uma matéria que não é acessível ainda às nossas percepções. Não é? Mas nós ainda não conseguimos, de certa forma, entender isso. Aí como ele falou, né? Vai os telescópios, os pesquisadores, e cada vez eles ficam mais impressionados com a grandeza do universo. Não é? Tanto o macro quanto o micro. Tanto o macro quanto o micro. Então, preocupação com a morte. Isso sempre causou pânico a todos, né? Vou morrer. É natural que a gente sabe que isso vai acontecer. Mas isso era uma grande dor. A doutrina espírita vai tratar disso de uma forma natural, mostrando que isso é algo que acontece, é um processo no nosso desenvolvimento espiritual. Nós deixamos de ter um determinado corpo, mas o ser individual ele permanece. Quem desaparece é a personalidade. Mas como nós valorizamos muito mais a personalidade do que a individualidade, isso nos causa um grande sofrimento. Não é? Entendemos perfeitamente que é um momento para as famílias, para aqueles que perdem seus entes queridos,
afastamento corporal, mas não de afastamento espiritual. Os laços permanecem, eles não se acabam, eles continuarão. Isso é belíssimo, porque imagina alguém que, na ideia das religiões tradicionais, você vai para o inferno, porque você não colaborou em nada. O seu pai está no céu, porque ele colaborou em muita coisa. A justiça divina não é assim. A justiça divina não avalia-nos pelo que nós temos, no que diz respeito à parte material. Ela nos avalia pelo que nós conquistamos, no que diz respeito à parte espiritual, moral, intelectual. Então, essa preocupação com a morte, ela causa perturbação no homem desde tempos longínquos. Mas a doutrina espírita vai mostrar o seguinte: a morte, ela não existe. Né? E o próprio Jesus nos mostrou isso, quando volta e mostra aos seus espíritos, aos seus discípulos, né? E sempre se fala, Jesus matou a morte. Né? Jesus vem dar testemunho de uma coisa que ele sabe perfeitamente como ocorreu, como ocorre, como ocorreria daqui para frente, em todos nós. Então, a preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. O nosso olhar, desde quando nós éramos jovens, ele ali é mais novo, talvez, de todos nós, né? Mas já era voltado para a vida futura? Possivelmente a maior parte de nós não se preocupava muito com a vida futura, né? Não se preocupava tanto. Então, por isso, quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo, como o fim de tudo. Ela é assim provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. Palavras de Allan Kardec no Céu e Inferno. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua indicação, suas aptidões e suas percepções. A dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamos-la tranquilamente, como uma libertação, como a porta da vida, e não como o do nada. Vamos deixar esse corpo, vamos nos movimentar para o corpo espiritual, no plano espiritual. Não deixaremos de ter um corpo, mas é um corpo quintessenciado, né? E continuaremos pensando, continuaremos amando, continuaremos alegres por ter os nossos irmãos, os nossos parentes, enfim. Mais à frente. Então, nem o céu, nem o inferno eterno. O que diz a doutrina espírita é que nós vamos ter muito trabalho. Nem céu, nem inferno. Precisamos trabalhar. Não ficaremos ali numa rede, porque a gente tem posses materiais melhores, mas estaremos numa condição de paz, através das nossas obras, a cada um segundo as suas obras, como diz Jesus, e não ficaremos de forma nenhuma ardendo no fogo do inferno. O céu. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas qualidades, eles gozam por toda a parte onde quer que se encontre na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Tá bom? Mais à frente. O inferno. Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse a condenação irremissível. Né? Pelo contrário, Jesus, muitas das vezes, lidando com aquelas pessoas que estavam em erro,
falava, vai e não peques mais. Né? Orientava o caminho que devia seguir. Mas não chegava para ninguém, ninguém falou assim, olha, você fez isso, você vai arder no fogo do inferno. Nós não temos isso. Jesus faz uma referência sobre a Geena, como nós vamos observar, né? Mais à frente. Os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Lá no paganismo tinha aquele fogo eterno, né? Aquelas rodas, um lugar que queimava, aquele óleo ardente, que as pessoas seriam colocadas. Então, os cristãos foram e se apropriaram disso, do inferno dos pagãos. Isso serve para nós, como se apropriaram também dos templos de Apolo, né? Se apropriaram também do inferno. Tudo que servia foi aproveitado para impressionar as pessoas. Então nós temos o Tártaro, que não material, suplícios morais e penas proporcionais. O cristão, né, material, suplícios físicos, do fogo, caldeiras, ressurreição dos corpos e uma pena única. Tá, purgatório. Nós vivemos alguns purgatórios na Terra. Mas antes dizia o seguinte, lá, você não fez nem bem nem o mal, quanto é que você pode pagar? Eu vou arrumar um lugar bom para você no purgatório. Um lugarzinho melhor. Mas não existe esse purgatório. Esse purgatório, muitas das vezes, nós o temos na nossa vida. De acordo com as coisas que nós elegemos para a nossa vida, vivemos às vezes um purgatório. Nós vamos purgando ali determinadas decisões equivocadas nossas. E a gente vai até que aquilo se esvai. Então, criar o purgatório. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e certa. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a terra deles. Então nós já estamos no processo de purgação, até dos nossos erros do passado e daqueles que muitas das vezes nós ainda arrumamos agora, né? Porque a gente às vezes fala assim, eu tenho pouca coisa, vou ver se eu arrumo alguma coisa agora, né? Quando na verdade nós deveríamos procurar não arrumar mais nada, né? Para botar na nossa maleta que fosse causar peso, e sim tirar esse peso da maleta para a nossa viagem. É, pois, nas encarnações sucessivas, que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, que ela se purga numa palavra, até que torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes, deixando esses mais tarde para gozar da felicidade suprema. Não é? Então, também são palavras de Allan Kardec, que está nesse ponto do livro Céu e Inferno, que nas nossas encarnações a alma vai se libertando, ela vai deixando as suas imperfeições, né? A gente costuma até falar assim, aqueles balões, né? Agora estão soltando um pouco o balão, mas tem aqueles balões cheios de lanterninha, né? Aí o que o camarada falava assim, olha, o balão está sem força, um balão enorme. E eles botavam tanta lanterninha no balão, que o balão às vezes não conseguia subir. Então vamos utilizar essa metáfora aqui, como se nós fôssemos esses balões. Por uma lei de gravidade, por nós estamos sobrecarregados de lanterninhas de imperfeições, a gente fica pesado, né? Do ponto de vista espiritual. E não consegue ganhar altura espiritual. Então, qual é a história? Ao longo das encarnações, a gente tem que ir tirando essas lanterninhas de dificuldades morais. Porque, por exemplo, um grande balão, se o pessoal fala assim, olha, ele não está subindo, tira essa cangalha toda, que são as cangalhas morais, tira isso tudo, o balão vai embora. E também isso acontece com a gente. Mas a gente às vezes tem medo de arrancar as cangalhas todas de uma vez, porque é difícil. Aí vai tirando uma lanterninha de cada vez. Vai aliviando o peso do balão. Não é isso? Se a gente tivesse coragem de arrancar todas as lanterninhas, seria uma maravilha, né? Um salto. Seria um salto. Diga. Tira uma dúvida para mim. O mundo de regeneração.
processo do mundo de regeneração. Já iniciado, né? Está havendo uma troca e nós não podemos deixar de entender, como diz Bartuíra, na comunicação dada a Chico Xavier, através de Chico Xavier em 1952, que ele chama a atenção para a necessidade do processo de evangelização, pois muitos espíritos, naquela época, a partir de 1950, reencarnariam na Terra necessitados do amparo daqueles que já vivenciassem o Evangelho. Entretanto, como esse trabalho não foi feito, nós passaríamos por muitas dores e aflições. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então é um momento de transição. Essa comunicação do Bartuíra é muito interessante. Né? Não, a comunicação é do Espírito Bartuíra. Quem me deu foi o senhor Sebastião Pimenta, né? Ali de perto da Piraquê, aqui é o nome, né? Nós temos a página, eu não sei qual é o livro, mas é uma comunicação dada pelo Espírito Bartuíra no ano de 1950, e ele falando sobre esse momento de transição que aconteceria. Vocês vão ver muitas coisas acontecer, mas por quê? Não se respaldaram de forma definitiva no Evangelho para poder receber esses espíritos em grande dificuldade. Mas nós estamos nesse processo. O mundo de regeneração, nós teremos uma menor incidência, né, podemos dizer assim, de pressão da matéria sobre o espírito, mas ainda ela acontecerá. Gradativamente, quando a gente tiver possivelmente, né, lá pelo fim do processo, aí a predominância do espírito sobre a matéria. Mas vai diminuir as coisas estranhas que nós vemos nos dias de hoje. Enquanto, né, nós não podemos esquecer aquela colocação do Evangelho, né, que muitas das vezes pode nos assustar. Mas João diz o seguinte: quando vocês verem pai brigando com filho, filho brigando com pai, tirando a vida e etc., não se assustem. Ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Porque nós elegemos isso. As nossas imperfeições ainda, né, fazem com que nós venhamos a sofrer, causa sofrimento dos outros. Pois, nas encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco, eu já vi, né? Doutrina das penas eternas, né? Isso não existe. Né? Bota por baixo tudo isso. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais materializados são os homens. O senso moral é o que se desenvolve mais tardiamente. E é o que nós estamos vendo hoje. A gente pensa que a gente já está muito adiantado. Não é? E os espíritos dizem assim: vocês acham que vocês são civilizados só porque vocês usam roupas e tal, e os indígenas não usam? Está no livro dos Espíritos. Diz assim: vocês não são civilizados, vocês são apenas esclarecidos. Porque civilizado, segundo o entendimento de Jesus, não faria mal para o outro, não deixaria o outro passar fome. É difícil. É duro para nós escutar isso, mas faz parte do processo. O senso moral é o que se desenvolve mais tardiamente. Por isso mesmo, só pode fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, igualmente vaga da vida futura. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na hiena. Ele tem explicação. Mas o que era a hiena? Um lugar em cercania de Jerusalém, depósito de lixo da cidade. Não é? Então eles botavam o lixo lá e queimavam. Então aquele fogo ficava ardendo o tempo todo. E Jesus faz uma alusão à hiena. Aí eles tomam por base que seria ardendo o fogo do inferno. Não é nada disso. As penas futuras, segundo o Espiritismo, não é? Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne e depois lançar a mão de uma sofisma para escapar à responsabilidade. A carne é fraca, quando o espírito é fraco. Então não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, é o espírito que cede. Justiça divina de Deus, né,
sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única publicação má, um só pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só movimento da alma, numa palavra, mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representa o começo do progresso. Vamos esquecer, né? Olha só, interessante. Mesmo entre os mais perversos, está dizendo o seguinte, todos têm chance. Hoje ele está nessa condição, mas ele vai melhorar. Ele não vai ser lançado para perda total, vai virar um demônio. Joana diz que todos estamos fadados à felicidade. Então, não é porque fez coisa boa que vai virar o anjo, nem porque muitas vezes cometeu um mal que vai virar o demônio. Não é? A justiça divina não está de acordo com isso. Então, os anjos não são nada mais do que aqueles que chegaram ao grau de purificação. Né? Eu estiver mais para passar. Não pode passar. Os anjos são, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível. A criatura e gozam da felicidade prometida antes de haver atingido o grau supremo. Gozam da felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a do prazer ocioso, é do trabalho, né? De criar, de fazer, de realizar alguma coisa. Porque eu penso o seguinte, vai chegar na condição de anjo, né? Deram uma harpa, deram um trombetezinho para os anjos, não é isso? E eles vão ver na ociosidade. Pelo contrário, o Emmanuel tem uma página, né, que diz o seguinte, depois que você realizar tudo que você puder fazer e tal, pelo bem dos outros, do próximo da terra, né, onde você está, você irá desferir voo e ajudar a humanidade inteira. E a humanidade inteira não está na Terra. Então, o trabalho não vai acabar nunca. Quem ia achar que assim, eu vou me tornar espírita porque eu vou parar de trabalhar, vou me aposentar como espírita, não tem essa aposentadoria. Tem mais trabalho, né? Porque você vai passar da sua experiência. É igual o nosso amigo Jesus, né? Às vezes eu converso com meu filho e tal, outro. Imagina Jesus, quando é apresentado um grupamento de espírito, como Emmanuel narra em A Caminho da Luz, né? E que ele ficaria responsável por aquele grupamento. Aí Jesus fala, não, tranquilo, pode deixar que eu vou reorientar eles no caminho de Deus. Né? Isaías já fala sobre isso também. Aí você olha, mas que coisa. Nós pegaríamos esse grupamento de espírito para tomar conta? Às vezes eu converso com meu filho. Pegar só um espírito na condição de Jesus. Né? Porque aquilo, antes da Terra ser a Terra, Jesus já era Jesus. Senão ele não teria condições de governar um planeta desse. E está tomando conta da gente. Né? E a gente está trabalhando. Dá um trabalhinho com o homem, mas ele é perseverante. Então ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos ter dificuldade, mas uma hora a gente vai melhorar. Ele sabe disso. Sabe disso. Por quê? Quando ele fala que vem trazer, dar testemunho da verdade, em outras palavras, assim, eu já passei por isso aí. Eu fui criado simples e ignorante também. E percorri um caminho igual de vocês. Agora fui dando saltos, a gente não sabe a história completa, né? Mas ele chegou a essa condição. E quando a gente fala ainda assim, você acredita que chegará à condição de Jesus? Aí a pessoa olha para perto, olha para nós. Então, mas aí é que está, a gente vai chegar. A gente vai chegar. E faz parte do processo. Pode demorar. Mas só que quando a gente chegar, ele já está. Continua progredindo. Vamos lá. Então, os anjos são esses, né? Não houve por necessidade de criação de seres privilegiados, né? Ele tinha a ideia de criar os seres privilegiados. Criou os anjos, criou os demônios, né? Os demônios, segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é uma ligados a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e os outros planetas habitados.
se esses corpos constituem o mundo espiritual dos espíritos que povoam os espaços. A intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? Os espíritos podem interferir no mundo espiritual, no mundo material? Podem. Quem é que cede a essa tentação? Nós, de acordo com os nossos pensamentos, né? Podemos dar a possibilidade deles agirem ou não, mas nós podemos, através do pensamento voltado ao bem, das nossas preces, o socorro pedido a Jesus, a Deus, nosso Pai, nosso anjo guardião, né? De alguma forma interferir para que essas manifestações no mundo corporal sejam diminuídas. Entretanto, o que a gente faz? A gente fomenta toda a conversação estranha, equivocada, não é? E faz com que esses espíritos, que muitas das vezes deixaram a terra praticando o mal, se comprazam em permanecer nessa situação. Da proibição de invocar os mortos, vai ser visto isso aí no estudo que vai ser feito, né? Não pode mais, partir para o mundo espiritual não pode mais se comunicar. Podemos sim, e a gente vai ver isso aí no estudo, que vai ser realizado. Então ele está dividido assim, na segunda parte, os exemplos: transição aos espíritos felizes, em condições medianas e sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. E cada um desses exemplos é um estudo onde todas as palavras têm a sua importância. Para quem meditá-las com atenção, porque de cada ponto joga uma luz sobre a situação da alma depois de sua morte e a passagem até então tão escura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de Aritúmeno, ali se desenrola sobre todos os seus aspectos. Como um vasto panorama, cada um nele abrirá novos motivos de esperança e de consolação, e novos sustentáculos para afinar a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Está na Revista Espírita, de setembro de 1865. Então, estou encerrando, tá bom? Uma boa noite, muita paz no coração, e um belo final de semana para todos nós. Graças a Deus. Obrigado.